Estamos ao vivo, então seja muito bem-vindo aqui a essa aula, que você vai aprender o que nessa aula? Você vai aprender exatamente treinos com elásticos ou treinos tradicionais de academia. O que é melhor? E será que ambos conseguem te fornecer um resultado muito semelhante quando a gente fala de treino de força? Hoje a aula vai ser sobre isso. Meu nome é Leandro Fonseca, eu sou treinador de pessoas e você vai aprender exatamente nessa aula se o treino com elástico realmente ele pode fornecer para você um aumento de músculo. Sim, aumentar o músculo com elásticos. Será que é válido? Você vai aprender nessa aula hoje. Então fica até o final e a gente vai aprender muito, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, direto ao ponto, tá? Sem muita cerimônia. Perceba que a gente vai falar sobre um tema que eu gostei de estudar, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu gostei de estudar e eu vi que realmente ele tinha um respaldo na ciência. A ciência falava que realmente ele pode ter, sim, uma questão de você ter um resultado muito semelhante daqui treinos de academia, tá? Então, de alguma maneira, deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui, para vocês entenderem o que eu vou falar com vocês, tá? Mas sim, a ciência nos mostra que realmente você pode ter muitos benefícios com treinos com elásticos. E eu vou mostrar ao longo dessa jornada aqui, em alguns slides para vocês entenderem, como é que é feito tudo isso. Você vai entender alguns princípios que você tem que seguir, senão você não vai ter resultado. Mas sim, já adiantando, isso aqui foi um spoiler, na verdade, não foi? Que você pode ter sim resultados com o treino de elástico. Eu vou provar para você, não através do que eu estou falando, tá? Ou através do que a ciência está falando, tá? A minha equipe aqui está falando que o áudio está bom, então tudo bem, vamos seguir, toca o barco aí, beleza? Ó, presta atenção no seguinte, vou começar com vocês aqui, tá? Vou deixar eu pequeno e vou deixar a tela maior para vocês entenderem, beleza? Então perceba, treino com elásticos podem gerar o mesmo resultado do que os treinos convencionais de academia. O que a ciência nos diz a respeito? Então já dei um spoiler para vocês aqui, que a ciência nos mostra, a cada vez eles vêm estudando mais, não tem tantos estudos assim, mas tem muitas meta-análises, que, ou seja, é um estudo que eles pegam vários tipos de estudo, cadê eu aqui? Vou deixar um pouquinho maior. Eles pegam vários tipos de estudo, tá? Só que a cada estudo desse que vai para dentro de uma meta-análise, ele tem que passar por uma criteriosa avaliação, para ver se tem todas as diretrizes a serem seguidas para colocar dentro daquela plataforma, ou seja, dentro daquela meta-análise, daquele estudo. Então, sim, já tem muitos estudos aí. Eu vou pegar um, a gente vai trabalhar em cima de um, tá? Vou mostrar alguns para vocês, vamos trabalhar em cima de um para você entender que realmente os treinos com elásticos são tão eficientes quanto o treino convencional de academia. Porém, tem uma cereja do bolo aí. Existem alguns princípios que você tem que seguir. Se você seguir esses princípios, é muito mais fácil de você alcançar aquilo que você tanto quer, que é o aumento de massa muscular, que pode ser a hipertrofia, pode ser o emagrecimento, não importa. Porque o seu corpo, perceba que na jornada aqui você vai entender, mas o seu corpo não sabe de onde está vindo o estímulo. Ou seja, o seu cérebro ele não vai interpretar assim, caramba, o meu corpo agora está fazendo com elástico, agora ele está fazendo com supino com barra. Ele não consegue entender, agora eu tô agachando com barra, agora eu tô agachando com elástico. Não, ele vai entender o estímulo. E ao longo dessa jornada aqui você vai entender o que a gente quer abordar aqui, tudo bem? Então, bora lá, separa a sua água aí, tá? Que eu tô com a minha aqui, tô com a minha taça. Separa a sua água pra gente começar. Então, perceba, vou deixar o pequeno aqui, tá? E vou passando aqui os slides para você entender. Então, sim, treino com elásticos podem tirar o mesmo resultado que os treinos de academia convencionais. Então, perceba, eu tô aqui com elástico e também com pesos convencionais. Tô aqui com as duas fotos do dia treinando com elástico, fazendo uma rosca direta aqui e um afundo. E a menininha aqui treinando na academia. Será que pode fornecer o mesmo resultado? Esse treino de academia pode fornecer o mesmo resultado do que esse aqui, por exemplo? Então, a gente vai acompanhar a partir de agora, tá? Então, perceba que conforme você vai evoluindo na questão dos treinamentos ou na questão dos estudos científicos, eles são muito fiéis em mostrar pra gente os efeitos que você tem de fazer treino com elástico. Ai, Leandro, mas o elástico, será que ele vai fornecer o mesmo resultado que o treino da academia? Perceba o seguinte, o seu corpo ele não sabe onde você está. Ou seja, ele não sabe onde você está, não sabe com o que você está treinando. Então, independente de onde você faça o treino e com o que você faça, você vai ter o resultado. Só que você tem que saber alguns princípios do treinamento. Sem saber os princípios, é muito complexo de você entender isso. Então, o primeiro estudo que eu trago para vocês aqui, ó, é os efeitos do treinamento combinado, tá, com o peso do corpo, baseado em elásticos ou de elástico de resistência, com ou sem suplementação de proteína. Ele coloca até uma suplementação de proteína aqui no caso de pessoas idosas, tá? Então, sim, aqui esse estudo mostrou o que pra gente, tá? De uma forma bem simples aqui para você.
que o resultado do estudo foi que os idosos que fizeram treino com elásticos, eles tiveram resultados muito bons no quesito de força, no quesito de resistência, de potência, porque o idoso, quando você vai ficando mais velho, a tendência é que você vai perdendo fibras do tipo 2, por exemplo, são fibras rápidas, e você vai acabando perdendo isso, tá? E com o treino com elástico foram identificados melhoras, ou seja, perceba que o estudo aqui embaixo é de 2019, tá? Um estudo bem recente. Então, sim, teve resultado com um grupo de idosos, tá? E você vai ver que tem resultado com vários tipos de grupo aí também. Então, perceba, não importa o que, com que você faça, importa é o como você faça. Então, os grupos de idosos, eles vão ter resultado? Vão. E se no grupo de idosos tem resultado, imagina num grupo mais jovem. O resultado é bem provável que seja melhor ainda. Então, perceba, o primeiro estudo foi esse aqui, tá? O segundo estudo, ó, treinamento de resistência com elástico produz benefícios similares ao treino convencional de academia, tá? Em pessoas com doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então perceba que o uso de elástico está sendo usado para pessoas que têm patologias consideradas, entre aspas, mais graves. E está sendo usado por conta do quê? Lá na frente eu vou contar, tá? Mas fica até o final que você vai entender o porquê que o elástico está sendo muito utilizado. Deixa eu voltar aqui. Por que o elástico está sendo muito utilizado? E você vai entender quais as vantagens que você tem de treinar com elástico, diferentemente do treino de academia convencional. Não estou desmerecendo o treino de academia, até porque eu faço treino de academia, faço treino com elástico, eu meio que tenho um treino híbrido ali. Eu vou com elástico, depois eu vou para academia, porque eu gosto, tá? Mas se a pessoa não quiser ir para academia, ela consegue ter muitos benefícios somente com o treino de elástico. E eu vou provar para vocês, tá? Então perceba. Voltando aqui, deixar a tela maior. Então perceba, os efeitos, né? Aqui é outro estudo, mas perceba que esse estudo aqui também teve, ó, é uma meta-análise, tá? Tudo que é meta-análise foi o que eu falei para vocês. Eles pegam vários estudos, eles meio que façam no filtro esses estudos para que tenha eficiência naquilo que está sendo apontado lá e seja colocado à prova para pessoas pesquisarem se assim for benefício, tá? Então, sim, ó, o treinamento teso com o treinamento resistente com elástico produz benefícios similares ao treino convencional de academia, tá? Em pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Uma revisão sistemática e uma meta-análise. É muito bom o estudo, tá? O estudo é muito bom. Vamos falar outro para vocês aqui. Mesma coisa, ó. Treinamento de resistência com elástico, no treinamento de força, para idosos também aqui, uma revisão sistemática e meta-análise. Outra coisa, esse aqui já é um pouquinho mais antigo. Você viu que eu vi de 2013, agora foi em 2019, agora há pouco. Mas perceba que eles vêm estudando ao longo dos anos os treinos com elásticos. Eu vou falar para vocês o porquê que as pessoas, de alguma forma, não tem tanto estudo assim na questão do treino com elástico. Mas perceba que tem muito estudo já. E, de verdade, se você já tem estudo falando sobre aquele conteúdo, aquele conhecimento, já pode ser embasado. Você pode embasar aquilo e usar as progressões do treinamento para que você tenha resultado com elástico. E vou provar para vocês. Perceba. A gente vai se basear nesse estudo aqui, tá? Era Sage Journals. A gente vai se basear nesse estudo aqui. E eu tirei algumas partes dele, grifei algumas partes para a gente se basear em cima dele e você entender o que a gente vai abordar aqui. Então vamos lá. Respira fundo aí. Os efeitos do treinamento, tá? Com elástico de resistência versus o treino de resistência convencional. Na força muscular, uma revisão sistemática e meta-análise. Então perceba que esse estudo aqui é também de 2019, um estudo bem recente. Você vai perceber que esse estudo aqui, a primeira coisa que você vai perceber. Bora lá. Eu grifei aqui algumas partes que são bem importantes, eu vou ler para vocês e a gente vai falar em cima delas. Estudos demonstram resultados semelhantes na resposta ao treinamento usando o treinamento de resistência convencional, que é o TRC, e o TRE é o treinamento de resistência com elásticos, tá? Em diferentes populações. Então, investigaram o efeito de treinamento com duas modalidades em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica moderada e não observaram diferenças entre os grupos em relação aos ganhos de força na população. Então, perceba que o estudo apontou que, independente se é uma pessoa que tenha uma patologia ou se é uma pessoa que tenha, digamos, não tenha patologia, ele vai ter resultados. Eu vou explicar para você o porquê que ele vai ter resultado, tá? Mas, de alguma forma, perceba que eu estou grifando aqui para você entender que realmente o estudo trouxe isso para a gente. Então, quando você tem um respaldo científico daquilo, que foi testado em um grupo específico, passaram-se 12 semanas fazendo aquele estudo com aquelas pessoas, e o resultado final foi que, independente de onde a pessoa treinasse, se fosse na musculação ou se fosse com treino de elástico, a pessoa teve resultados semelhantes. Existe um melhor? Não sei se existe um melhor. Você pode fazer os dois. Você pode fazer só com elástico, pode fazer só com a academia. Fica a seu critério. Mas eu vou explicar para vocês aqui algumas diretrizes do porquê a academia, muitas pessoas acabam desistindo da academia, tá? É um spoiler aqui também. Muitas pessoas acabam desistindo da academia por alguns princípios. E eu vou mostrar esses princípios para você, tá vendo? Próximo.
Perceba, mais um trecho. O treinamento de força é definido como práticas de repetições sistemáticas, ou seja, tem um sistema que você tem que seguir, capazes de alterar a forma e a função dos tecidos. Basicamente, é você entender, hipertrofia ou ganho de força muscular se dá quando você tem contração. Que aqui no caso, né? Vou mostrar para vocês aqui. No caso, existem dois tipos de contração, tá? Quando a gente contrai, esse aqui é melhor, tá? Quando a gente faz a contração, é uma fase concêntrica do movimento, ou seja, você está contraindo, concêntrica. Quando você volta, é uma fase excêntrica. Então perceba, fase concêntrica e fase excêntrica. Esse movimento aqui, ó, ele encurta o músculo e ele alonga o músculo. Ele encurta e alonga. E esse processo de encurtar e alongar é exatamente esse processo que depois vai ter reações metabólicas no seu corpo, que vai transformar aquela fibra numa fibra mais forte. Esse é o processo de hipertrofia, tá? Não vou falar aqui a fundo, mas basicamente é isso. Você tem que ter uma resistência, essa resistência vai gerar micro-rupturas no seu tecido e vai gerar uma série de reações no seu corpo para que aquela fibra se transforme maior. Ou seja, imagina que você tem uma fibra desse tamanho, tá? Dá para ver aí, tá? Desse tamanho. Você treinou, a fibra aumenta de tamanho, o diâmetro dela aumenta. Por quê? O seu corpo é muito inteligente. Ele vai entender que você vai fazer aquele treino no outro dia, por exemplo. E a fibra já muda o panorama dela para que quando você treina, aquela fibra seja mais forte para aquela sobrecarga que vai vir. Eu acho que vocês conseguiram entender aí, tá? E aí, ó, perceba que ele falou que existem um sistema aqui, ó, repetições sistemáticas. Então, lógico que o princípio do treinamento advém de você colocar as repetições, as séries, o volume, a intensidade, tudo isso, todos esses sistemas aqui, digamos assim, eles fazem com que você tenha resultado ou não, para que gere aquele estímulo, ou seja, aquela faísca que eu sempre falo para vocês no resultado do seu físico, entende? Então, ó, princípios biológicos dos treinamentos. Vou passar para vocês alguns princípios aqui e vou falar um pouco sobre cada um deles, tudo bem? Perceba. Aqui, volta, opa, alguns princípios do treinamento. Existem vários princípios, tá? Vou passar alguns aqui para vocês, acho que tem uns 10 aqui. Tempo sobre tensão. Leandro, o que é tempo sobre tensão? Perceba que se eu faço movimento, vou tentar falar com vocês aí, até aumentar aqui para vocês, mas deixa assim por enquanto. Ó, perceba que se eu faço um movimento mais rápido, assim, ó, eu tenho tempo sobre tensão. Se eu faço mais devagar, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perceba que já tem um tipo de movimento onde o tempo de tensão no músculo é maior. Quer ver um exemplo? Ó, se eu faço o músculo aqui, uma rosca direta, ó, faço 1, 2 e volta. 1, 2 e contrai. 1, 2 e volta. 1, 2. A mesma coisa se eu fizer assim? Se eu fizer assim, ó, é a mesma coisa? Concorda comigo que aqui, ó, é muito mais concentrado e muito mais difícil de você fazer do que aqui? Isso se chama tempo sobre tensão, ou do inglês timer under tension, ou seja, o tempo sobre tensão que você tem naquela musculatura. E sim, quanto maior o tempo sobre tensão naquela musculatura dentro de uma janela, que vai ali de 30 segundos até 90 segundos, a 1 minuto, fazendo aquela contração, você tem a resposta fisiológica no seu corpo para que você tenha resultados. Então, voltando aqui, perceba, tem um estresse metabólico, volta. Estresse metabólico é o estresse que você tem, por exemplo, tem aquela sensação de ardência que você tem quando está treinando perna, ou quando está treinando bíceps, aquela sensação de ardência, quando arde o músculo, aquilo é o estresse metabólico, que vai gerar uma série de reações no seu músculo e vai gerar uma sobrecarga no músculo para que ele se transforme num músculo mais forte, tudo bem? Dano muscular, é o que eu falei para vocês, o tecido muscular ele sofre pequenas rupturas, que essas rupturas elas vão sendo de alguma forma reconfiguradas através da sua alimentação, do seu sono, para que ela se transforme numa fibra mais forte. Intensidade, volume e séries. Aqui é uma questão bem importante. Não adianta você fazer só um treino aqui, igual eu tô passando o mouse aqui, treino com elástico, fazendo a fundo, fazendo bíceps, se você não tiver uma sistematização, ou seja, um sistema para você seguir. Não adianta, é igual uma receita de bolo. Se você não seguir uma receita de bolo, é bem provável que ela não saia igual da sua mamãe ou da sua avó, entende? Tem que seguir uma receita. Então, a intensidade daquele treino, o volume, ou seja, quantos movimentos você vai fazer. Será que quanto mais, melhor? Intensidade, sei lá, vou fazer um intervalo de 45 segundos, vou fazer um intervalo de 1 minuto, de 30 segundos, deixando mais intenso. O volume é a quantidade e as séries, né? Pode ser entre 6 a 8, entre 8 a 12, entre 12 a 15 ou 12 a 20, e aí tem alguns princípios do treinamento. A individualidade biológica, ou seja, o treino do fulano pode ser o mesmo treino do seu? Eu não sei, talvez você tenha algum problema cardíaco, talvez você tenha algum problema, alguma escoliose, que é um desvio na coluna, talvez você tenha hernia de disco, talvez você tenha condromalácia. Então, para cada pessoa, existe uma individualidade biológica, que não é prescrito para todo mundo com a receita de bolo, tá? Você vai entender a questão aqui do que eu estou falando. Sobrecarga progressiva. Pensa comigo.
Toma água aí, pensa comigo. Sobrecarga progressiva nada mais é do que você progredir a carga que você está colocando no seu músculo. Ou seja, se hoje eu fiz... Cadê? Deixa eu colocar até mais alto aqui para exemplificar para vocês de uma maneira melhor. Se hoje eu fiz um treino com um supino aqui, tá? Tô fazendo um supino com 10 quilos. E no outro treino eu aumentei para 12 quilos. Você consegue perceber que de 10 passou para 12? Aumentou. Sobrecarga progressiva, progredindo a carga. Isso se dá, é um dos princípios do treinamento também. Você tem que ter uma carga progressiva, para que o seu corpo não acomode naquele momento e você não entre no platô. Então é importantíssimo você estar estimulando a todo instante para que você tenha resultados melhores. Princípio da adaptação, ou seja, alguns princípios. Se você não troca o seu treino periodicamente, ou seja, se você está me escutando aqui e você tem o seu treino lá durante, sei lá, 2, 3 meses, e você não troca aquele treino, automaticamente seu corpo entra no processo de adaptação, que eu falei agora há pouco, platô. Ou seja, o platô vai vir quando você não tem um novo estímulo, você não fornece o estímulo para o seu corpo e ele acostuma. Quantas pessoas você já não conhece que fazem o mesmo treino e de alguma forma não tem o resultado que quer? Por quê? Porque o corpo passa por um processo de adaptação. Galerinha, o seu corpo é inteligente demais. Ele vai entender aquele estímulo que você está fazendo, ele vai falar, cara, esse cara aqui, ele faz esse treino já há 3 meses, então já sei o treino que ele vai fornecer. Diferentemente da quando você troca o estímulo totalmente, você faz uma coisa diferente, que no outro dia você está até com uma dorzinha muscular, percebe? Então, depende muito de como você vai fazer essa variação, mas é importante você saber disso também, tá? O princípio da adaptação, o seu corpo tende a entrar no platô, tende a entrar numa questão de adaptação até você conquistar o resultado que você quer. O princípio da continuidade, aqui é muito importante. Eu vi até um conteúdo um tempo atrás, se você clicar no canal aí vai ter esse conteúdo, referente a por que as pessoas emagrecem, elas conseguem emagrecer, mas ao mesmo tempo ela não mantém muito aquele peso. Ela engorda novamente. E por que esse padrão? Justamente pelo processo do princípio da continuidade. Entenda uma coisa, o treinamento, ele é para a vida. Deixa eu até aumentar aqui. O treinamento, ele é pra vida. Não adianta você conseguir, eu treinei, e aí você estipulou uma meta, eu quero perder 10 quilos. Aí você perdeu os 10 quilos. Imagina, você perdeu, você tava aqui. Aí você tava aqui e queria chegar aqui. Aí você perdeu 1, 2, 3, 5, 7, 10 quilos. Você perdeu. Na sua mente, você fala assim, bom, atingi minha meta. Então vou reduzir a intensidade, vou reduzir o treino, vou reduzir a alimentação. E o princípio é o oposto, jovem. Você não pode reduzir. Você tem que treinar, o treino é para sempre. Imagina você com 70 anos, com 80 anos e tendo que ter a ajuda de outras pessoas para subir uma escada, para ir lá no troninho, na hora do troninho, para você fazer. Você imagina fazendo isso? Porque você não tem força muscular, você não tem resistência muscular para suportar o seu próprio corpo. Então, se você não tem músculo no corpo, você fica mais vulnerável. Perceba essa palavra, vulnerável, tá? Então, perceba que realmente tem uma intensidade correta para você colocar. E o princípio da variabilidade, que é interessante. A questão que eu falei para você que você tem que trocar o seu treino a cada mês, a cada 45 dias. Para quê? Para que o seu corpo não entre numa adaptação, que está aqui. Deixa eu até aumentar aqui. O seu corpo não entre em uma adaptação e, ao mesmo tempo, ele tenha a variabilidade, ou seja, variar os estímulos para que o seu corpo, uma hora eu faço exercício X, outra hora eu faço com estímulo Y, intensidade, volume, número de séries, número de repetições. Eu posso trocar o intervalo entre as séries, posso fazer mais rápido, mais devagar. Tudo isso vai alterando a variabilidade do seu exercício. Então, sim, quanto mais você trocar o seu treino, melhor? Não necessariamente. Uma vez perguntaram para mim, não, tem que ficar trocando o treino sempre? Na verdade, você não tem que ficar trocando o treino sempre. É importante? É. Só que se você conseguir, você pode até conseguir manter o mesmo treino durante um ano inteiro. O mesmo treino. Imagina que você está treinando em janeiro, você consegue manter esse mesmo treino fazendo todo o ano. Como isso, Leandro? Simplesmente trocando as variáveis do treinamento. Hora mais carga, hora menos carga. Mais volume, mais intensidade, o tempo sobre tensão, que é o tempo de intervalo que você tem ali para fazer o exercício. Então, tudo isso, de alguma forma, corrobora para você ter melhores resultados e com o mesmo treino. Muitas das vezes, olha o que eu vou te falar agora, que interessante. Muitas das vezes é até importante você manter o mesmo treino. Por quê? Por que eu falo isso para você? Muitas pessoas falam assim, nossa, tô enjoado, mas perceba que quase todo o seu treino tem agachamento, alguma variação de agachamento. Quase todo treino seu tem um afundo, um leg press, uma cadeira, enfim, um leg 90, qualquer exercício. Espera aí, vou te falar com vocês aqui de uma maneira melhor. O seu treino ele tem vários tipos de aparelhos, certo? Ele tem aparelho no livre, ele tem aparelho guiado, ele tem na máquina, ele tem independente. Mas perceba que todo treino seu tem um agachamento, tem um leg press, tem um afundo, tem uma cadeira extensora, tem um leg 90, tem um leg... Independente do leg que você faça, sempre vai ter um deles. Você pode manter esse mesmo treino de perna, de peito, de costa, um ano inteiro, só mudando as variáveis do treinamento.
Se você entende o princípio, você consegue aplicar para qualquer tipo de treino, entende? Mas eu vou te falar para vocês, olha o spoiler de novo, sobre treino feminino e treino masculino. Será que tem diferença? Eu vou falar para vocês se tem alguma diferença ou não lá na frente. Fica até o final aí. Então perceba que existem alguns princípios. Então voltando aqui, ó, quando a gente volta aqui, perceba que você tem algumas variáveis do treinamento que são importantes. E aqui no estudo mostrou o que pra gente? Lembra do estudo? Ele falou que a gente tem que seguir, ó, alterar a função dos TC, ou seja, repetições sistemáticas. Tem um sistema para você seguir para que você tenha resultado. Se você não segue esse sistema, por isso que muitas pessoas treinam e acabam não tendo o resultado que elas querem. Por quê? Porque não seguem um sistema, não seguem um método, um passo a passo. Consegue compreender? E aí você vem para os princípios do treinamento que eu acabei de falar para vocês e aí vamos dar mais destaque ao estudo aqui. Perceba, apesar da ampla utilização de aparelhos convencionais, como aparelhos de musculação e halteres e seus resultados quanto ao ganho de força, acredita-se que, em média, olha que interessante, 50% das pessoas que adotam esse tipo de treinamento, ou seja, o treinamento convencional de academia, desistem durante o primeiro ano de prática. A pergunta que eu faço para você é, por que será que desistem? Quais são as barreiras que você acha que tem com a pessoa que ela começa o treino de academia e ela desiste? Porque sim, a pessoa ela começa a desistir. Por quê? Um dos princípios, tá até ali no estudo para você entender. Olha que interessante. Esses dados são justificados por fatores relacionados ao custo financeiro. Às vezes a pessoa não treina na academia porque ela não tem a questão financeira mesmo, para custear aquele aparelho, aquela academia, entende? Porque realmente para muitas pessoas, vamos combinar, não é tão barato, não é tão acessível para a grande maioria das pessoas. Tanto é que a academia, se você analisar, o grupo de pessoas, acho que não chega nem a 10%. Deve ser pelo menos de 5% a 8% ali. Não tem esse dado aqui, mas estatisticamente deve ser isso. Que treinam na academia. Então, porque muitas pessoas treinam em casa, treinam no parque, enfim. Mas é pequeno o número comparado de pessoas que tem treinando na academia. Então, por quê? Um dos motivos é o custo financeiro. A dificuldade e logística, ou seja, sei lá, você sai do seu trabalho cansado e você não consegue ir até lá. A falta de tempo, muitas pessoas têm a falta de tempo. Isso aqui não é uma justificativa, a questão da falta de tempo, tá? Mas depende muito de como você vai mudar, ou seja, usar a sua agenda também. O tempo é relativo, tá? Vou falar para você que o tempo... a pessoa fala, não tenho tempo. Os meus treinos, em média, deixa eu até falar olhando nos seus olhos aqui. Os meus treinos, em média, tá? Em média, o tempo que eu gasto no meu treino é, no máximo, estourando 40 minutos. É de 35 a 40 minutos. Quando eu vou para academia, eu vou só focado naquilo, eu treino rápido e você pode ver que a gente consegue ter um resultado bacana, tá? Por treinos rápidos, seu treino precisa ser longo, você não é um bodybuilder, você não é um atleta, você precisa ser um treino rápido, focado no seu resultado, que vai gerar resultado massivo para você. Simples e rápido, é simples assim, tá? Que você entenda aí o Paranauê que a gente está conversando aqui. Então, perceba aí que as pessoas elas conseguem, de alguma forma, desistir por conta dessas dificuldades, que inviabilizam a sua utilização em determinados cenários. Então, depende muito do seu cenário financeiro, do seu cenário de tempo, do seu cenário de logística, tá passando aqui já, da logística que você tem, do deslocamento até lá. Imagina, se você vai direto para o trabalho, muitas pessoas até vão direto. Agora, se você vir para casa, para depois ir para academia, você pensa, cara, eu tenho que tomar banho, trocar, me deslocar e tal. Muitas pessoas já pensam em desistir, entende? Então, tem a questão da logística também. Tudo isso aqui, principalmente, um dos princípios aqui é o financeiro, tá? O tempo em si não é... A pessoa, ela conta uma história para ela que ela tem um tempo, mas na verdade o tempo todo mundo tem. Se você falar para mim que não tem tempo, você tá de brincadeira comigo, 06. Porque todo mundo tem tempo. Talvez você não tá organizando o seu tempo, que diferença, ó. Talvez você não tá organizando o seu tempo de uma maneira, escuta, que você tenha o tempo para você treinar. Como eu falei, os tempos eu demoro para treinar 35, 40 minutos. Vai falar que você tem 40 minutos para você treinar, para você cuidar da sua saúde? Conta outra, vai. Essa aí não cola, 06, essa aí não cola. Mas realmente o custo financeiro inviabiliza a ida das pessoas na academia. Agora, com os elásticos, lá na frente você vai perceber que é diferente o ambiente aqui. Vem comigo que hoje eu tô, hein? Aqui foram os resultados dos exames, tá? Dos estudos, é a mesma coisa, tá? Os treinos tradicionais de academia e os treinos com elástico. Se você analisar aqui, não sei se vai dar para ver aí, que ficou pequeno aqui, mas de um para o outro mudou, nossa, 2 no percentual aqui. Cara, mudou muito pouco. Então, por isso que, estatisticamente, não foi utilizado variações. O gráfico também fala isso, tá? Eu não vou falar para vocês a questão do gráfico, mas o gráfico está dizendo que essas setas aqui, esses traços, dizem que um foi melhor em um quesito, o outro foi melhor no outro. Então, na estatística geral, o que aconteceu? Que ambos foram bons para o resultado específico, entende? Então, aqui também é a mesma coisa. Fizeram vários estudos e os estudos mostraram que não teve resultado estatisticamente maior
falando-se em treinos de resistência de academia ou treinos de resistência com elástico. Tudo bem? Esse aqui é só para você entender aí os resultados do estudo. Voltando aqui à conclusão desse estudo, tá? A gente está aqui há um tempo já considerável, vai ser bem simples aqui para você entender o que você pode fazer, quais são as possibilidades, e você vai entender. No final você vai entender. Fica comigo até o final. Ó, conclusão. Há evidências desse estudo sugerem que treinamento de resistência com dispositivos elásticos proporciona ganhos de força semelhantes quando comparados ao treinamento de resistência realizados com dispositivos convencionais. Então, esse estudo especificamente, que é um bom estudo, tá? É um bom estudo, é uma meta-análise que foi feita na comparação de um treino com elástico e um treino de academia. Foi comparado que os ganhos foram bem, digamos aqui, semelhantes, tá? Foram bem semelhantes ao treino convencional. Quais são as lições que ficam aqui? Perceba que o estudo está falando que há resultados semelhantes. Então, sim, esses treinos aqui, ó, fazer um bíceps com o elástico, ou fazer os agachamentos, os afundos e outras variações que existem, vão te fornecer um resultado muito bom. Só que as crenças que as pessoas têm, deixa eu até voltar com você aqui. Talvez você tenha uma crença, será que eu tenho resultado? A pergunta que eu vou fazer para você é, você sabe o como fazer? Eu vou fazer essa pergunta para você. Será que você sabe o como? Quando fazer? Para quem fazer? Faça as perguntas certas. Porque independente, como eu falei para você, o seu corpo, ele não sabe de onde está vindo o estímulo. Pode ser que esteja vindo do elástico, igual eu estou mostrando para você aqui, ó. Tá vindo do elástico. Ou tá vindo do peso. Só que se eu estou treinando perna aqui, imagina que eu estou treinando perna, eu fadiguei com o peso do elástico, ele vai dar o mesmo resultado, bem semelhante ao treino de academia. Porque se eu fadiguei com elástico ou se eu fadiguei com o peso livre, o meu corpo não está entendendo isso. Você tem que entender, coloque na sua cabecinha, tá? Coloque na sua cabecinha. Se você treinar até a falha ou próximo dela, tem que treinar até a falha sempre? Não, você não tem que treinar até a falha sempre. Você pode ter estudos que mostram que treinar até próximo da falha também geram resultados. Então depende disso, vai depender muito de você e do quanto você tem de esforço também. Então perceba, se eu estou contraindo meu bíceps aqui, ó, tá? Contraindo meu bíceps e eu vou até a falha, perceba que eu posso ter resultados muito semelhantes do que o de academia. Se eu fizer agachamento, ou no caso o afundo aqui, que trabalha o quê? Trabalha a parte da frente, trabalha glúteo, trabalha um pouquinho do posterior de coxa, trabalha o core, trabalha o abdômen, trabalha a minha postura como um todo. É um exercício muito completo. Então perceba que o treino, na conclusão, dá muito resultado. Só que você tem que saber o como fazer. Os estudos mostram que o resultado consegue, mas aí vai depender o quê? Vou voltar até alguns slides aqui para você entender, tá? O que vai depender? Vai depender disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Os princípios do treinamento. Você tem que saber o tempo sobre tensão, você tem que saber quanto tempo de tensão, você tem que saber a intensidade, volume, série dos exercícios que você tem que fazer, quanto você tem que fazer, como, quais são, todas essas variáveis fazem com que você tenha resultado independente com o que você treine. Você pode treinar, às vezes, com as garrafas PET que você tem na sua casa, saco de arroz, saco de feijão, mochila com um livro dentro. O seu corpo não sabe. O seu corpo entende o estímulo. O músculo também, eu já vi até essa frase, que o músculo não conta. Realmente o músculo não conta, mas você conta. Você tem que contar. Por quê? Porque se a pessoa coloca lá na sua ficha de treino entre 12 a 15 movimentos, você tem que falhar ou próximo dela entre 12 a 15. Se você vê que você fez 17, 18, 19, você tem que colocar mais carga. Se você ficou aquém, você tem que colocar menos carga. Enfim, você tem que trabalhar a variabilidade e também o processo da sobrecarga progressiva aqui. Senão não vai acontecer. Você tem que focar naquilo que você tem. A ciência nos mostra que você pode ter muitos resultados. E se a ciência nos mostra, meu filho e minha filha, contra fatos não há argumentos. Tudo bem? Mas perceba que você consegue ter sim, tá? Então vamos voltar para lá. Aqui, ó, na conclusão do estudo, você viu que resultado, estou te mostrando aqui. Não é eu que estou falando, foi estudado isso, que realmente traz muito resultado. Você tem que entender que o princípio é gerar sobrecarga na sua musculatura, jovem. Gerou sobrecarga na sua musculatura, você vai ter muito resultado. Só que as pessoas têm crenças. O que é uma crença? Você acredita, mas será mesmo? A pergunta que eu sempre faço para os alunos, para os clientes, é o seguinte. O seu corpo, ele te representa? Olha para o seu corpo hoje, tá? Eu tô olhando aqui no meu. Olha para o seu corpo hoje. Você tem músculo no corpo? Você tem músculo? Porque o músculo protege, independente se seja no seu peito, nas suas costas, no seu abdômen, nas suas pernas, independente. O seu músculo protege o seu corpo. O que você tem que entender é o seguinte, se você não quer ter muitas doenças no seu corpo, o músculo protege diabetes, hipertensão, câncer, até alguns tipos de AVC. Por quê? Porque você melhora a vasodilatação, o sangue vai passar com mais facilidade. Então tem toda uma questão metabólica e fisiológica por trás. Não é só você ficar se entupindo de medicamento, não, você fazer o seu treino. Lembra, tem que ser a musculação? Não, filho, não tem que ser nada. Você tem que fazer aquilo que você quer e que você gosta. Por quê? Porque é exatamente aquilo que você gosta que vai te dar mais aderência
aquele exercício. Então não adianta nada você falar, para eu falar para você que a musculação é importante, é muito importante. Você pode fazer de várias formas diferentes? Pode, de várias formas diferentes. E perceba que a questão do estudo também falou que a prática do treino com elástico é até melhor. Por quê? Porque de alguma maneira as pessoas, e o estudo também demonstrou o quê? Demonstrou que as pessoas têm mais aderência ao treino com elástico do que com treino convencional. Porque você pode treinar da onde você quiser. Você pode treinar no parque, você pode treinar na sua casa, você pode treinar no condomínio, só utilizando as traves do condomínio. Você pode utilizar utilizando qualquer coisa que você consiga prender o elástico. Você treina perna, treina costa, treina ombro, você treina tudo com elástico. Então, o estudo também demonstrou isso, tá? Ele demonstrou que você consegue ter maior aderência com os elásticos, tá? Então também demonstrou isso. Olha que interessante, tá? Eu passei para vocês aqui alguns princípios, alguns estudos, e a conclusão foi essa. Agora eu vou falar para você algo lógico que você vai entender o que eu estou querendo falar aqui. Tudo bem? Perceba aqui, eu vou fazer uma conta básica para você agora. Senta aí na cadeira, tá? Para você não cair. Imagina que você vai comprar, ou você vai adquirir, não precisa ser todos os elásticos, vai adquirir um de tensão média aqui, depois você vai adquirir nos restantes. Mas onde é que você vai adquirir um grupo de elástico? Eu peguei aqui, eu tirei um print do Mercado Livre, não tenho nenhum vínculo com o Mercado Livre, se quiser me patrocinar, prazer, Leandro Fonseca, e a Decathlon, tá? Que são duas marcas, duas lojas aí que vendem artigos esportivos. Eu vi lá que eles estão, em média, eu lembro que quando começou a pandemia, eu comprei os elásticos e tal, eu comprei eles por quase 400 e poucos reais, 420 reais. Hoje dá bem mais barato, 320, mas um jogo de elástico. E se você analisar, o jogo de elástico tem a durabilidade, nossa, é muito grande. E perceba que tá aqui, ó, 330 reais. E aqui na Decathlon tá 320. Então, uma diferença de 10 reais aí. E você tem um jogo de elásticos, que você pode fazer infinitos movimentos, infinitos exercícios. Academia, comparado à academia, aparelho de academia convencional, se você colocar aí 100 reais, uma academia hoje, acho que não está cobrando menos de 100 reais. Vezes 12, você vai gastar aí 1.200 reais. 1.200 reais por ano, tá? Por ano. Fora outras coisas que tem aqui, que a gente sabe e tal. Só a academia vai gastar 1.200 reais por ano. Aí você imagina o seguinte, 320 reais, ou 320 reais, comparado a 1.200. Você vai gastar aí, sei lá, dá, sei lá, 3 ou 4 vezes menos o valor do valor aqui da academia. E você consegue treinar de vários ambientes diferentes. Você consegue treinar do parque, sei lá, da praia, da montanha. Você consegue treinar, cara, eu já treinei de frente à praia com elástico, tá? De frente à praia com elástico. Imagina você treinando de frente à praia, aquele sol, aquele pôr do sol, aquele sol nascendo de manhã, e você lá na praia, sabe? Cara, não tem sensação melhor do que isso, entende? De você estar em qualquer lugar e você treinar, porque você não tem que levar nenhum aparelho nas suas costas para você treinar. Você leva só os elásticos e os resultados são muito semelhantes ao de academia. Só que você tem que seguir, reitero aqui, você tem que seguir um sistema, você tem que seguir um passo a passo, um método, para que você alcance aquilo que você tanto quer, entende? Então tem os princípios para você seguir. Imagina só que você tem a durabilidade também aqui dele. Ou seja, a durabilidade de anos. Se você cuidar dos elásticos, eles vão durar. Eu vou chutar aqui, tá? Já tem mais de ano que eu tenho os meus e estão muito em perfeito estado. Então vou chutar que dura 4, 5 anos. Vou chutar que dura 4, 5 anos. Em 5 anos, se você fizer aqui as contas, 1.200 vezes 5, você vai gastar aí uns 7 mil reais. Vamos colocar aí vezes 5, por aí vai, 6, 7 mil reais. Aqui você vai gastar, em 5 anos, você vai gastar 320. Então a questão do preço, do valor em si também, os elásticos eles têm um benefício bem maior. Quando você sabe como treinar, o que fazer, quando fazer, os elásticos você vai perceber que acaba sendo mais versátil. Você coloca eles dentro de uma mochila. Numa mochila, você vai viajar, você pode treinar tudo do quarto do hotel que você tá, ou da pousada que você tá. Não tem fronteira para você treinar. No mesmo treino que você faz aqui, você faz em qualquer lugar. E isso, a variabilidade de exercícios que você pode fazer é enorme, é enorme. Você pode treinar de qualquer canto do mundo com resultados muito semelhantes aos de academia. Deixa eu aqui agora aumentar para você ver aqui. Então perceba que, independente do treino que você... Do treino não. Independente do que você faz aqui, você tem que colocar também. Será que tem pessoas que têm condições mesmo de bancar R$1.200 por mês ou por ano na academia? Será que ela não pode ter o mesmo resultado com um elástico, treinando de onde ela quiser? Então tem que colocar algumas coisas em pauta para que você entenda. E perceba que eu não tenho vínculo nenhum com essas marcas aqui, tá? Mas de alguma forma, o elástico em si, independente da marca dele, ele vai gerar muito resultado em você. Me escuta, de verdade, muito resultado. Você tem que seguir um sistema. Seguir um sistema é melhor, tá? Aqui é só para você entender como funciona. O resultado de academia, quanto você ia gastar e quanto você gastaria numa durabilidade de anos aí e você treina de onde quiser. O benefício de treinar de onde quiser é muito bom. Então, bora lá. O resumo da ópera é o seguinte. As vantagens, você não precisa de treinar em academia.
Você não precisa da academia para treinar com elástico. Você vai se você quiser. Você pode fazer o mesmo treino com elástico dentro da academia, se você quiser, mas não tem problema. Você pode treinar de outros lugares. Não precisa de um banco. Ou seja, muitos movimentos que você faz, quando a gente fala de resistência de peso, entenda o seguinte, deixa eu falar com vocês de novo aqui. Entenda que quando a gente fala de resistência, ou seja, se eu tô com peso, imagina se eu tô com essa taça aqui, tô com essa taça. A gravidade tá jogando para baixo, não tá? A gravidade, ó, se eu solto esse copo aqui, ó, ele cai. Tudo bem? Imagina que eu tô com peso aqui. Se eu fizer o movimento para frente, o peso não vai ter nenhum tipo de aderência. Não vai ter, porque eu tô fazendo aqui para frente o movimento, certo? Não tô fazendo para frente. Diferentemente do elástico, se eu prendo ele em algum lugar, se eu já faço esse movimento aqui, eu já consigo ter um bom resultado. Eu já consigo ter ativação no meu peitoral, por exemplo. Na academia, eu vou ter esse mesmo exercício só na polia. Então, meio que você faz exercício sem a polia e você ainda consegue ter uma ativação do peitoral ou do ombro, fazendo o ombro aqui de uma maneira eficiente. Tudo que você faz com carga, você precisa muito de um banco. Ou seja, fazer supino, precisa de um banco para me apoiar, para eu deitar. Preciso de um banco para fazer vários tipos de exercício. Treino de perna, por exemplo, precisa de um banco. No treino na questão dos elásticos, você não precisa de um banco necessariamente, de um aparelho. É só o elástico e você consegue fazer número de séries, repetições, volume, quantas vezes na semana você vai treinar. E tudo isso gerando o resultado que você tanto quer. Olha a quantidade de coisa que eu tô te falando aqui. Você entender que quando você tem um olhar mais, digamos, você olha por outro approach, você olha por outro lado, você consegue entender que realmente sempre tem mais de uma opção. Nunca falam para você assim, ah não, só tem uma opção, só tem treino de academia. E quando mostra para você, cria algo em você que você fala assim, eu entendi, realmente consigo treinar em casa com o que eu tenho em casa. Se você às vezes não tem a questão do elástico em si, você pode treinar, você pode adaptar. Ou seja, você adapta a questão do aparelho ou do exercício na sua casa com o que você tem. Se você não tem o elástico, adapta com umas latinhas de arroz, umas latas para você colocar e fazer o seu. Já até estou adiantando aqui, ó, até adiantando. Mas perceba que os exercícios feitos em pé constroem um core forte. Ou seja, imagina que eu estou fazendo um movimento aqui com elástico e meu abdômen está trabalhando? Está trabalhando. A minha perna está trabalhando? Está trabalhando. O meu peito trabalha, o ombro trabalha, tudo trabalha aqui, a minha lombar trabalha. Então, de alguma forma, vai ser um movimento integrado. Você faz um movimento em pé, você trabalha o abdômen indiretamente. E muitas pessoas ficam se matando de fazer abdominal, simplesmente se ele fizesse indiretamente, ativasse o abdominal, o brace abdominal, ele teria muito resultado. Da mesma forma que minha perna aqui, ela não sabe de onde está vindo o estímulo. Ela sabe o quê? Ela sabe que está vindo uma carga em cima dela aqui e ela tem que fazer as repetições e vai fadigar. É simples assim, eu quero entender. Então perceba que você não consegue roubar no treino. Olha que interessante. Com o treino de pesos, você já viu que pessoas que roubam o exercício, ele faz o movimento com o corpo, assim, roubando? Lógico que tem técnicas de treino que são para roubar, tá? Tem algumas que você consegue roubar. Mas o elástico, você consegue perceber que se eu fizer uma tensão com o elástico aqui, você não consegue roubar? Não consegue. Entenda que o elástico em si, eu tenho até um elástico, ele tá bem ali, ó. Quer ver? Espera aí, tempinho aí. 2 minutos, já volto. Ah, não, tá aqui não. Tá aqui não. Bom, vamos continuar. Mas imagina que eu tenho esse elástico aqui, tá? Eu tô treinando com elástico. Imagina, eu vou usar essa foto aqui, tá? Tô treinando com elástico aqui. E esse elástico, ele tem uma tensão. Ou seja, ele tem uma tensão que ele tá gerando ali. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Opa! Aí, melhorou. Imagina só que eu tô treinando com esse elástico aqui e não tem como eu roubar. Tipo assim, aqui não tem como eu roubar. Quando eu puxar esse elástico aqui para cima, se eu puxar ele para cima, a tensão desde baixo até em cima, ela já é alta. Se eu quero aumentar a intensidade, ou seja, eu abro as pernas aqui, coloco mais distância aqui na questão do pé e eu vou ter uma carga maior. Então você consegue variar os estímulos conforme você quer. Então você tem um rugby de possibilidades aqui com o treino. Eu ia pegar o elástico aqui, mas eu acabei não conseguindo, tá? Então, o que acontece? Vamos pro próximo. E o custo-benefício que eu falei para vocês. Você não consegue roubar um exercício de elástico e você tem um custo-benefício que eu falei que é muito excelente. Então, bora lá. Próximo. Aqui são alguns exemplos, ó, que eu vou colocar para vocês, até numa tela maior, para vocês entenderem como funciona. Aqui, imagina que eu estou treinando no parque. Aqui eu estou treinando no parque com elástico, ó. E perceba que é o mesmo movimento que eu estou fazendo na academia, no crossover. Consegue perceber que o movimento é muito parecido? O grupo muscular que eu estou trabalhando é muito parecido? É o mesmo grupo muscular. Só que um eu faço onde eu quero. Ou seja, aqui
por exemplo, eu faço aonde eu quero. Eu treino no parque. Tá vendo que tem pessoa ali conversando, tá? Tô no parque, eu tô treinando. E aí eu tenho o número de séries, repetições. E aqui na academia, a mesma coisa. Só que perceba, no grupo da academia, o que eu consigo, o que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter o aparelho em si. Ou seja, o aparelho, se eu não tenho o aparelho, eu vou fazer o quê? Eu posso utilizar esse mesmo exercício aqui com o elástico. Só que eu estou usando o elástico aonde? Eu estou usando o elástico no parque. Então perceba a variabilidade e a forma como você tem de forma simples de treinar aonde você queira. Então tem sim o modo como você vai fazer e aonde você vai treinar? Tem. Mas você conseguindo analisar que o exercício aqui, o exercício em si, é o mesmo exercício, não muda nada. E aqui, ó, perceba que para você manter esse padrão aqui, você trabalha muito fortemente o abdômen. Faz uma base com as suas pernas. Então, indiretamente, você trabalha muito o abdômen, tá? E aí você consegue perceber que o outro vídeo aqui, ó, é a mesma coisa. É uma remada baixa e aqui na academia é uma remada baixa. Qual é a diferença do músculo, Leandro? Nenhuma. Nenhuma. O músculo é o mesmo. Só que aqui, ó, perceba, aqui ó, é um elástico. Se eu pego, por exemplo, mais próximo da barra do elástico ali, ele fica mais pesado. Se eu me distancio, fica mais leve. Se eu dou um passo para frente, ele fica mais leve. Se eu dou um passo para trás, ele fica mais pesado. Então eu consigo variar os estímulos decorrente ao que eu quero. Então perceba que você consegue ter muito resultado, tá? Eu treino híbrido, como eu falei para você, eu treino na academia, treino com elástico também. Mas o resultado que você tem é muito semelhante. Perceba a contração que tem aqui das costas, perceba o bíceps, trabalha muito aqui, fazendo força, trabalha muito o core, trabalha a estabilização da perna. Então você tem o gasto calórico, claro, mas entretanto você tem o músculo trabalhando aqui, o latíssimo do dorso, romboide, trapézio, você tem músculos trabalhando aqui, tá? Então você consegue perceber, e aqui na academia é a mesma coisa, só que o movimento onde eu tô fazendo aqui e eu tô fazendo aqui é o mesmo exercício, é o mesmo movimento. Só que você consegue analisar que, independente de onde eu estou treinando, voltou até no começo, independente de onde eu estou fazendo o treino, eu consigo ter resultados muito semelhantes da onde eu estou fazendo, tá? Da onde eu estou treinando. Porque o seu corpo, ele não sabe onde você está. Ele entende o quê? Ele entende o estímulo. Aqui eu estou treinando no parque. Mas se eu quiser, por exemplo, gerar mais sobrecarga aqui nesse que eu estou fazendo no parque, eu dou um passo para frente. Aí vai gerar mais tensão no elástico. Entende? Aqui eu tenho o aparelho, mas o aparelho não vai sair do lugar. Então eu tenho que um limite para fazer. Aqui não, que eu posso variar. Se você fosse variar aqui, você aumentar a carga ou diminuir a carga, você consegue também. Mas aqui eu consigo fazer muita coisa. Mesma coisa aqui, na remada. A remada você vê que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Movimento da escápula certinho aqui, faz o movimento da escápula. Aqui é a mesma coisa. Então, hoje, eu quero trazer para vocês, vou mostrar mais exemplos para vocês, tá? Só para você entender que você consegue treinar da onde você quer. Você consegue treinar da onde você quer. Você falar assim, não tenho tempo. Tudo bem, você vai tirar um dia lá. Eu falei para você, não é que você tem, você não tem tempo, você não tem prioridade, você não está priorizando você mesmo. Então você tem tempo sim, claro que você tem, todo mundo tem tempo. Então, perceba, esses aqui foram alguns exemplos, tá? Vou mostrar outros agora para você. Mas olha que interessante, ó. Imagina que eu estou aqui fazendo esse movimento, tá? Tô fazendo um movimento de adução, fechando aqui, ó, e contraindo meu peitoral. Com elástico, a tensão é constante. Aqui também é constante. Então você vê que tem alguma semelhança. Se eu quero mais carga aqui, eu posso pegar mais para trás do elástico e posso dar um passo para frente. Aqui eu posso mudar os tijolinhos lá do aparelho. Mas o princípio é você gerar sobrecarga. Lembra do princípio? Gerou sobrecarga, você vai gerar um estímulo, vai gerar um estresse, vai gerar adaptação e você vai ter resultado. Beleza? Vamos pro próximo? Aqui é a mesma coisa, tá? Perceba que aqui é uma elevação lateral, tá? Feita pela Stephanie. Ela tá fazendo elevação lateral com elásticos, ó. Perceba que ela tem dificuldade de fazer o movimento. E aqui é com peso de academia tradicional. Mas o movimento em si é o mesmo. O trabalho muscular que é no ombro aqui é o mesmo. O músculo que você tá tentando atingir é o mesmo. Então, o princípio é você analisar assim. Tá atingindo a musculatura que eu quero? Eu tô levando até a falha, o próximo dela? Se eu pensar nisso, fala, cara, tô. Então, independente do que você tá fazendo, o corpo vai entender. Se eu quero deixar mais pesado isso aqui, o que eu faço? Eu afasto as pernas aqui, ó. Coloco mais longe das pernas. Eu pego mais para baixo do elástico. Aqui, percebe que para você gerar esse exercício, ó, a gravidade vai jogar o peso para baixo. A gravidade joga para baixo. Aqui não. Aqui, desde quando você inicia até o término, é tensão constante, ó. Então, esse arco aqui, ó, ele tem tensão constante. Ou seja, aqui não. Aqui só vai ter mais ação nos primeiros graus aqui, ó. Nos primeiros graus você tem uma ação muito grande. Aqui, outros músculos começam a agir. Entenda que quando você faz aqui é biomecânica, tá? Mas quando você faz daqui até 30 graus, mais ou menos até aqui,
o deltoide trabalha muito, o ombro trabalha muito. Quando você continua subindo, outras musculaturas das costas começam a trabalhar junto. O serrátil também, outras musculaturas. Aqui não. Aqui você vai trabalhar constante o tempo inteiro. Então tem alguns benefícios, sabe? Aqui é outro, por exemplo. Você tem uma elevação pélvica, trabalhar muito glúteo, trabalha um pouco de posterior de coxa. Analisa comigo. Eu tô fazendo lá na academia, ó, uma carga moderada, e aqui tô fazendo, coloquei o elástico em cima de mim e tô fazendo o movimento. O movimento em si é o mesmo, o princípio do músculo que vai ser atingido é o mesmo. Agora, de alguma maneira, eu poderia colocar outro elástico aqui? Poderia. Poderia colocar de forma diferente, posicionar no pé de forma diferente? Poderia. É só um exemplo para você entender que você consegue colocar cargas de maneira geral e você consegue ter muito resultado treinando da onde você quiser. Consegue entender? É que eu tô fazendo na academia também, na academia do prédio, que eu tô fazendo na academia convencional mesmo. Mas entenda que independente, ó, seja com elástico, seja com peso livre, seja com elástico, seja com peso livre, você consegue ter muito resultado. Agora você tem que entender o princípio. Será que eu consigo fazer o treino? Eu consigo montar o treino? Eu sei como montar o treino? Porque eu vou te perguntar, o como é muito mais importante do que o que. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que treinar. Como eu tenho que treinar? Aí a pessoa já começa a ver que ela não consegue fazer sozinha. Ela até tenta fazer sozinha, mas daqui a pouco ela desiste, porque ela fala, cara, eu não consegui fazer. Então, o passo a passo de você fazer é você colocar hoje em prática. Falar para você mesmo, cara, eu consigo treinar. Eu não vou comprar as minhas desculpas. Porque muita pessoa compra as desculpas. Eu não consigo comprar a sua desculpa. Você tem que treinar. De alguma forma você tem que treinar. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo falar o próximo aqui. Aqui, ó, mesma coisa, tá? Aqui você vai ver que é um afundo feito com elástico e aqui o afundo feito com peso livre. Só que perceba, o elástico mantém a tensão constante. Então, eu estou trazendo vários exemplos para você entender que, independente do que você está fazendo, você consegue treinar perna, consegue treinar braço, consegue treinar glúteo, consegue treinar todo o seu corpo simplesmente com um elástico. Simplesmente com um elástico. Perceba que o músculo aqui ele vai fadigar. Vai fadigar, porque eu estou fazendo carga aqui, ó. Perceba que eu coloquei a mão aqui, ó. Essa mão aqui não está de propósito. Eu coloquei para quê? Para gerar mais sobrecarga aqui para baixo, esticar mais ainda esse elástico. Então, consigo ter muitas variações do elástico. Perceba aqui, ó, do lado. Famoso agachamento. Um sendo feito com elástico e outro sendo feito com peso livre. A pergunta que eu faço para você é, será que o meu corpo está entendendo se eu estou agachando aqui com elástico ou com peso livre? Não. Não. Ele não entende. Ele vai entender a falha, a fadiga. Então, eu trouxe números, ó, perceba aqui nesse vídeo, a Stephanie vai fazendo o exercício, ela vai até a falha, bem próximo da falha. Ou seja, a careta começa a aparecer. Leandro, tem que fazer careta para eu ganhar músculo? Não necessariamente. Mas é um indício de que você está treinando pesado, você está treinando bem. Olha lá, ela começa a fazer careta, tá pesado. E ela vai até o limite dela, entende? E aqui é a mesma coisa. Nesse daqui você está fazendo um limite, com o peso de barra livre e com o peso do elástico. O meu corpo sabe? Não sabe. E o mesmo resultado que eu tenho, a perna começa a desenvolver, a perna desenvolve. Por quê? Porque é o princípio de você da sobrecarga progressiva, de você variar os estímulos e não sempre fazer o mesmo treino para sempre. Entende? Então, eu trouxe alguns vídeos aí para vocês entenderem como é que funciona. Aqui mais alguns exemplos, tá? Imagina que eu estou aqui treinando aqui em casa, ó, aqui na casa, fazendo lá a puxada, prendendo na porta, e aqui eu estou fazendo lá no parque, fazendo uma remada baixa. Aí depois eu mudei, a remada baixa, fiz uma remada mais alta, fiz uma remada unilateral, fiz vários tipos de remada que você consegue perceber que o seu corpo não sabe onde você está, tá? Eu tô fazendo uma remada unilateral aqui a Stephanie do lado tá fazendo uma remada baixa, ó. Perceba que é uma remada baixa, bem convencional, feita em academias. Então, independente de onde você treine, ó, que é um bíceps, ó. Perceba que ela vai começando a fazer e vai começando a fazer careta, ó. Vai começando a fazer careta, porque é pesado você trazer o elástico para cima. E aqui, ó, tô fazendo vários tipos de movimentos também. Então, independente de onde você treine, você consegue treinar se você tiver o treino no seu celular, por exemplo, fazer as repetições, fazer a série, fazer os volumes corretos, você tem resultado. Vou te falar, não tem preço que pague você treinar da onde você quer, tá? Aqui, no caso, no parque, treinando, vendo as pessoas, vendo a natureza, é muito melhor do que você treinar na academia, por exemplo. Tem pessoas que não gostam de academia. Aqui, ó, coloquei o elástico para fazer uma flexão de braço, para gerar uma sobrecarga. Aqui eu tô fazendo tríceps, ó, com elástico. E aí depois eu vou fazer outro movimento de tríceps, ó, como se fosse um tríceps corda aqui na academia, por exemplo. E o treino foi. Aqui é a mesma coisa, como eu falei para você pode fazer prender na porta, você pode prender em cima, você pode prender embaixo, você pode fazer com o peso do corpo. Você tem inúmeras formas de você fazer, inúmeras formas. O importante é que você tenha uma sequência, você saiba o que fazer e como fazer. Tá ok? Então espero que tenha ficado claro para vocês essa parte aqui.
Agora eu vou fazer uma comparação entre os dois, tá? Fazer uma comparação para você entender como é que você vai entender a questão do elástico e da academia. Quando você começa a perceber e entender como é que a função do músculo funciona, você fala assim, cara, posso treinar com o que eu quiser, desde que eu gere estresse, desde que eu gere sobrecarga, desde que eu tenha uma progressão no meu treino, tá? Então perceba, elásticos e academia. Perceba que a resistência progressiva tem nos dois. O que é resistência progressiva? Eu posso fazer resistências progressivas, posso progredir a resistência, posso mudar a resistência. Com elástico e com treino de academia você consegue fazer os dois. Variação de velocidade, eu consigo fazer nos dois também. Você consegue variar a velocidade nos dois. Amplitude de movimento, você consegue fazer nos dois. Você consegue variar amplitudes de movimento com elásticos e com academia, fazendo agachamentos, fazendo levantamentos aqui, independente. Você consegue alterar isso, tá? Agora vamos fazer outras análises. Variação de resistência. Na academia você até consegue variar a resistência, tá? Só que você tem que fazer, tem um trabalhinho para fazer isso aí. Com o elástico você consegue variar a resistência assim, ó, muito mais rápido, porque você tem um elástico ali, você consegue colocar a mão mais para baixo, a mão mais para cima. Na academia você tem que fazer um trabalhozinho para fazer isso. Não coloquei não aqui, mas é um não meio com talvez, tá? Múltiplas direções. Aqui você na academia você não consegue fazer. Por exemplo, eu estou fazendo, quer ver um exemplo para vocês entenderem? Se eu estou fazendo aqui um supino, eu consigo só essa direção. Se eu fizer para baixo, o movimento já não vai ficar eficiente. Se eu fizer tão para cima, já vai ser para o ombro, não vai ser para o peito. Então, a múltiplas direções, o elástico consegue fazer para baixo, ou para cima, para baixo, para frente, de formas diferentes. E a tensão vai ser constante, a tensão vai ser a mesma. A tensão constante, que eu falei para você, não tem como você roubar aqui, tá? Você não tem como roubar no elástico. Porque na hora que você fizer um movimento aqui de puxar, por exemplo, a tensão do elástico já vai gerar muita sobrecarga. Com o peso, você pode roubar. Tem aquelas roubadinhas que o pessoal joga o tronco assim, você consegue roubar. De alguma forma, você está conseguindo entender que você consegue ter muitos resultados, independente de onde você treine, tá? Com academia ou com elástico. Mas o elástico, eu falei para você que o custo-benefício dele é muito melhor. Não há como roubar, eu falei para você, a tensão constante. Então, na academia, a tensão constante depende, tá? Depende. Se você faz movimento, por exemplo, um supino que você estica todo o braço, entra em ponto de descanso. Então, de alguma forma aqui, não há tensão constante. Com o elástico, aí você tem que ter técnica também, mas com o elástico você consegue fazer o quê? A tensão é constante. Quanto mais você puxa, mais difícil fica o elástico. Então a tensão é constante e você não consegue roubar. Meu jovem, que eu sei que você já roubou na academia. Fala a verdade, você já roubou na academia? Que eu sei. E aqui você pode treinar da onde você quiser, tá? Como eu falei para você, você pode ter uma versatilidade muito grande. Você treina da onde você quiser, quando você quiser, o horário que você quiser. Na academia, você não precisa levar a academia na sua mochila, não tem como levar, dentro do seu carro. Então você consegue, de alguma forma, ter vários tipos de adaptações e você consegue ter muito resultado nessa questão de treinamento. Seja você que treina em casa ou seja você que treina na academia, porque o resultado é muito semelhante. Eu tenho alunos que estão treinando na plataforma ou mesmo na consultoria que sim, eles conseguem ter resultado treinando em casa. Com o quê? Com elásticos, com aparelhos improvisados, com muita coisa que você consegue ter resultado. O que você precisa seguir é um método. Seguindo um método, passo a passo, você tem resultado. Tudo bem? Então, é isso, tá? Que você consiga entender aí como é que funciona toda essa questão. Eu sou muito grato por poder passar esse conhecimento para você, de verdade. Do fundo do meu coração, espero que tenha agregado valor a você. O tempo que você passou aqui, a gente está aqui há, sei lá, quase 1 hora, e de verdade, o slide que você tem que ter marcado na sua cabeça é esse aqui, tá? Vou até voltar para você entender. Aqui você percebeu que você consegue treinar de vários lugares diferentes, de formas diferentes, fazendo qualquer exercício aonde você quiser, tudo bem? As vantagens que eu falei para vocês, mas aqui, ó, tá? Aqui, esse slide, acho que fica na sua mente esse slide, de você ter um rugby de elásticos, você não precisa ter todos, você pode comprar um elástico, e você tem vários tipos de exercícios para fazer com um elástico só, e você tem o valor também, que é mais acessível. Se eu comprar um elástico só, você vai comprar R$100, aqui você gasta R$1.200. Aqui você treina onde você quiser, aqui você tem que ir para academia. Aqui você pode treinar em casa, a hora que você quiser, chegando ao trabalho, você pode ir para o parque no final de semana, você pode treinar, sei lá, na sua viagem, você pode treinar na praia, você pode treinar na montanha, não importa, na lua, se você conseguir ir na lua. Ai, de verdade, você consegue ter vários resultados. O que você tem que seguir, o que tem que estar na sua mente é o seguinte: você deve seguir, ou deve conhecer pessoas que seguem aquelas Netflix, ou seja, você escolhe o treino que você vai fazer hoje, você não vai até a falha, você não tem um passo a passo, você não segue a metodologia, você não tem a diretriz, ou seja, a sistematização, o sistema que eu tenho que seguir. E por conta disso, você não consegue ter o resultado que você quer.
Então, se você quer ter resultado mesmo, você tem que seguir um método, tá? Você tem que seguir um método, você tem que seguir um passo a passo, você tem que seguir uma metodologia para que você tenha resultado. Então, eu espero muito que você tenha entendido que sim, voltando aqui nos estudos, tá? Que você consegue ter 50% das pessoas desistem do treinamento. Por quê? Porque não tem a questão do financeiro, a questão da dificuldade de logística, que viabiliza a utilização de determinados cenários. Então tem essa questão da logística, tem a questão também de você entender que sim, o treinamento de elásticos aqui, ele tem um respaldo muito bom também no quesito de resultados, sabe? Muito semelhante da academia. E questão do valor acessível. Então, cara, se você colocar na balança aí, se você tiver os elásticos e souber treinar, você consegue ter resultados muito bons, tá? Muito bons de verdade. E eu espero muito, tá? Deixa eu voltar para lá. Deixa eu voltar para lá para você entender. Você viu aqui os exemplos, né? Acho que você gostou dos exemplos aí. E geralmente as pessoas me perguntam o seguinte, né? As pessoas me perguntam o seguinte, mas Leandro, quantas repetições fazer? Quais métodos de treino utilizar? Quanto tempo trocar o treino? Eu falei algumas coisas para você aqui que é mais profundo, tá? Não consigo falar para você por conta do tempo que eu tenho aqui. Então tem que ser mais rápido, sucinto aqui. Tá? Eu acho que tá dando quase uma hora de gravação. Mas tem que entender o seguinte, essa aula aqui foi para que você coloque na sua cabeça que independente de onde você está, você consegue treinar. Coloque na sua cabeça que o treino é para a vida inteira. Não é só para hoje, o treino é para a vida inteira. Você tem que treinar para chegar lá na frente com seus 50, 60, 70 anos e você olhar para o seu corpo e falar, cara, o meu corpo me representa. Eu não preciso de ninguém para me ajudar a fazer minhas coisas. Ir no mercado, fazer minhas viagens, ir no shopping passear com meu neto, brincar com meu cachorro, subir uma escada, fazer tudo o que você tem que fazer. Você precisa ter um corpo funcional, um corpo que funcione bem. E os elásticos podem entrar muito nessa jogada aí, pode te ajudar, te auxiliar, desde que você siga um método. E do fundo do meu coração, mais uma vez, eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua dedicação, de prestar atenção aqui. Foi uma aula mais rápida, mais tranquila, mas ao mesmo tempo foi direto ao ponto. Que você entenda que os estudos já mostram que a gente pode ter resultado, e se você aplicar de maneira geral, você consegue ter excelentes resultados. Tudo bem? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Compartilha esse conhecimento aqui com mais pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, mais você é ajudado. E o dar e receber para o mundo, quanto mais você fornece para o mundo, ele te devolve de alguma outra forma. Então, se inscreva no canal, clica aí no curtir, ativa o sininho e compartilha com mais pessoas para que mais pessoas tenham esse conhecimento aqui riquíssimo que eu montei para vocês com tanto carinho aí. Então, meu nome é Leandro Fonseca, eu sou treinador de pessoas e que você aprendeu aqui hoje que sim, os elásticos, eles podem fornecer resultados semelhantes aos resultados de academia. É para cá. Espero que você tenha aprendido aí. Vai para cima, ó. Eu gosto de fazer isso, hein? Ah, moleque. Vai para cima e que você tenha ótimos resultados aí, desde que você siga uma carga progressiva. E se você quer saber mais do meu trabalho, eu vou deixar os contatos aí embaixo, que a gente conversa e a gente pode ir progredindo o seu resultado aí com o passar do tempo. Tudo bem? Um forte abraço para você. Até a próxima e bora pro treino que o bagulho vai ficar louco. Valeu, tamo junto!